Bem-vindos a mais um Fecha a Conta. Estamos estreando aqui a segunda temporada desse super programa. Aqui é o Lucas, contador revoltado. Tô com o Anderson aqui do meu lado. Diz que é especialista tributário ainda. Ele fica dizendo pra todo mundo isso. Especialista, não sei onde é que ele tirou esse título. E a Isa, do Portal Contábeis, aqui nos acompanhando pra representar o fórum e as dúvidas de vocês. Estamos começando. Dá um oi, pessoal, aí, cara. Seja educado. Cara, eu tô esperando você parar de falar. Posso? O que é impossível, gente. Gente, sejam bem-vindos e quero fazer um agradecimento aqui logo de cara, porque você veio pra São Paulo e trouxe chuva. Aonde você vai, você leva chuva, né? Chuva, sempre. Eu fiquei 1h40 no trânsito, mas agradeço você. A gente tava precisando de chuva. Quando a gente sabe que tem chuva, a gente sai antes de casa, né? Pra não se atrasar nos programas. Precisando de chuva? Convido o Lucas lá. Garantida. Sim. E tu, Isa, me conta pra nós, o que tu veio, o que tu tá esperando pra segunda temporada aqui? Gente, estamos muito animados. Olha, continue mandando as perguntas no fórum. Agora temos perguntas em vídeos, em áudio, o que vocês quiserem. Sintam-se à vontade para mandar no fechaconta@contábeis.com.br e participe. Quem sabe eles respondem sua pergunta. Só não chama o Lucas pra sua cidade pra não ter chuva. Ah, é verdade. E o seguinte, grava vídeo, não sabe? Igual fazia assim, ó, vira a câmera, grava ali, não dá nada, entendeu? Passar uma vergonha junto com a gente aqui, tá tudo certo. A gente tá aqui todo dia, né? Então, vamos variar. Gente, nós vamos começar hoje o assunto sobre startups. Olha que coisa maravilhosa. Assunto que é super interessante pra área contábil, pra gente se acostumar ainda mais, né, sobre esses termos e sobre a vivência, né, dentro de uma empresa startup. E eu trouxe aqui, nós trouxemos todos, amarrado não ele, seja né? individualista. Não vem não, Lucas. Tivemos que pegar ele pelo... Pois né? é. Cara, vem, porque é um cara muito importante, cara. Vocês não têm ideia, assim, ó. É assunto do momento, né, cara? É, pegamos assunto do momento, exatamente. Muitos fundos investindo nele, uma loucura, tá, isso aqui. Fernando Patara, sócio da Too Simple, consultoria de estratégias para startups, cofundador da Arena Hub. A Arena Hub é um negócio fantástico, hein, cara? Eu tava acompanhando ali dentro da Allianz Parque. Esse é o problema. O quê? Que tá no Allianz Parque. Esse é um grande problema. É um problema pra esse ti. É um problema. Entendemos. Centro de Inovação e Fomento ao Empreendedorismo com foco no esporte. Cara, o Fernando faz tanta coisa, eu vou deixar ele se apresentar um pouco mais. E, Fernando, já vou começar com uma pergunta pra ti, tá? Qual é o conceito de startup e o que diferencia uma startup de uma empresa comum? Buenas. Fala, pessoal. Obrigado, Lucas. Obrigado, Anderson, Isa. É um prazer falar com a turma toda do Fecha Conta. Baita programa. Bom, depois que você me apresentou durante tantos pratos assim, que eu tô empilhando, fico até sem graça de alongar. Too Simple, como você falou, é uma empresa focada em startups. Então, assim, estamos ajudando os empreendedores nos últimos anos a percorrerem toda a trajetória. A gente brinca end-to-end mesmo da jornada, desde uma ideia de guardanapo até a captação de investimento. Mas quando a gente pensa em startup, todo mundo levanta sempre a dúvida: o que é uma startup? O que é uma startup? Porque o nome está no hype, né? Sim. Então, assim, todo mundo quer virar startup agora, né? Onde você olha, o cara que tinha um pequeno negócio virou startup. Mas a startup nada mais é do que um grupo de pessoas, antes de a gente pensar até em empresa, que se unem, que se juntam com um objetivo, com base tecnológica de soluções de problemas específicos, mas desde que tenham duas coisas importantes: escalabilidade e que você consiga replicar um modelo proposto. Então, quando a gente pensa em startup, são projetos com grande potencial de escalabilidade e com capacidade de ser replicado. Eu acho que esse é um dos pontos que diferem uma startup de um modelo de negócio tradicional, né? Outra coisa que sempre está associada a startup é o seu poder de volatilidade, que a gente brinca, né? Não sei se é um poder ou se é uma fraqueza, dependendo de quem estiver na ponta investindo, pode ser um poder ou uma fraqueza, mas é a transformação rápida de tamanho dos projetos. Então você percebe que às vezes empresas de 2, 3 anos acabam valendo mais do que empresas centenárias. Então, quem tem condições de fazer isso hoje são as startups. É uma evolução da cooperativa, né? Ó, eu vou dizer, ó, startup hoje virou moda, né? Então, assim, ó, as pessoas, todo mundo quer ter uma startup, porque diz que sinônimo de ter startup é... Até a gente brincou aqui com o Jordão na primeira temporada, né? O entrevistado, ele dizia assim... Vocês têm que dizer que escritório de contabilidade que tem 2 pessoas, tu tem uma startup, porque... Aí tu vai valorizar o teu escritório. É uma startup de inovação, de contabilidade. Eu falei, legal, né? Mas vamos lá. Todo mundo tem ideias.
todo mundo acha suas ideias únicas e geniais, Fernando. Basta ter uma ideia, já tem uma startup, saio fazendo. Como é que é isso? Aparece muita gente com ideias inovadoras, achando que tá mudando o mundo. Como é que é esse filtro que se faz? Ensina um pouco para nós como é que é esse começo assim de uma startup. Bom, ideias todos têm. Você mesmo trouxe, todo mundo tem uma ideia genial, mas ninguém compreende exatamente que a maior taxa de insucesso, e quando a gente fala de taxa de insucesso de startup, é um número que até chega a assustar. 9 em cada 10 não dão certo. E a maior taxa de insucesso se dá por conta de empresas que tentam resolver dores inexistentes. Então, assim, no afã de querer inovar, utilizam a palavra inovação não como transformação, e sim como algo 100% novo, disruptivo. Será que o mercado está preparado para isso que você está se propondo? Quanto você estudou o mercado? Quanto você é técnico nessa área específica? Né? Então, quando a gente olha e auxilia os empreendedores nesse início de construção, a gente defende muito planejamento. Que sentido planejamento? Na construção do seu negócio, de entendimento. Então, assim, faça uma pesquisa de mercado efetiva, conheçam seus concorrentes. A pesquisa de mercado é perguntar pro amigo, e aí, o que tu acha da minha ideia? Como é que é? Também, eu acho que é super válido você mensurar dentro do seu ciclo quanto que as pessoas iriam ou vão aderir à sua solução. De nada adianta você construir algo disruptivo que ninguém compre. Sim. Né? Tivemos exemplo de óculos de realidade aumentada que foi lançado há 10 anos atrás. Totalmente disruptivo. Tínhamos tecnologia que desse suporte àquela construção? Não. Hoje a gente está percebendo que está começando a ser utilizado de uma forma com escalabilidade os óculos de realidade aumentada. Então, eu acho que é importante sempre o planejamento. Então, para o planejamento efetivo, a gente defende 3 pontos. Primeiro, entendimento de mercado, porque nesse entendimento de mercado você faz validação. Você faz a validação de público-alvo, a validação de concorrência, de precificação, de oportunidade. Então é muito macro, micro e tendências. Aí eu acho que você precisa de uma construção de branding, porque hoje essa nova geração consumidora se preocupa muito com valores, propósito da empresa. Então você faz uma construção de branding e, por fim, você cria uma estratégia de colocação desse produto ou serviço no mercado. Eu acho que se você cumprir esses 3 requisitos iniciais, você tende a ter uma chance de sucesso maior. Utilizo sempre um comparativo para empreendedores com relação a planejamento. Se você pegar um avião indo daqui para Nova York, você já sai com uma rota traçada. Mas no meio do caminho você pode encontrar, às vezes, uma tempestade, uma chuva, um vendaval. Você não simplesmente pega a direita e vira, não. Você se planeja para mudar uma direção. Então, o empreendedor, enquanto ele não tiver o negócio dele muito validado, e aí quando a gente fala validado é que ele entra no estágio um pouco mais avançado já de crescimento, ele precisa o tempo todo estar com o planejamento em mãos para errar menos. Essa é a dica que a gente deixa para quem está montando seu negócio hoje. Legal. Ô, Fernando, deixa eu aproveitar aí o gancho e fazer uma pergunta aí para você. No caso, assim, o que você citou até agora é, por exemplo, uma empresa comum, que não seja uma startup, ela deveria também ter esses pré-requisitos, né? Fazer essa validação de mercado, fazer todos esses pontos que você citou. O que exatamente, por exemplo, sei lá, eu tenho um negócio e hoje eu vejo que ele faz sentido. Poxa, eu quero transformar ela numa startup. O que difere? Qual que é o ponto crucial? Eu falo assim, não vai ser mais um negócio tradicional para virar uma startup. Onde que eu troco a chave? Primeiro ponto, a gente utiliza 2 conceitos fundamentais em estruturações de startups bem conhecidos no mercado, que é o conceito do Lean, existem vários livros que eu recomendo às pessoas a lerem, e do Agile, do conceito do ágil. Então, assim, que você construa negócios com mínimo de exposição de centro de custos e despesas e que seja o mais rápido possível aplicado e replicado ou transformado. Então, que você faça sprints curtos. Para uma pessoa transformar o seu negócio tradicional em uma startup, tem que ter uma base tecnológica, porque é o princípio da escalabilidade. Então quer dizer que se eu entrar numa empresa de repente, licenciamentos ou de franquias, eu não posso ser uma startup?
Você pode, às vezes a sua disrupção pode estar até em modelos de negócio, mas é um segmento um pouco mais tradicional. Você sempre vai ter a utilização de uma base tecnológica. Tá? Eu acho que esse é o princípio inicial de diferenciação de negócios tradicionais para negócios hoje focados em tecnologia. E o número de startup, assim, explodiu nos últimos 8 anos no Brasil, né? Mais de 20 vezes, parece. É isso mesmo, Fernão? Tá em alta desse jeito? Muito em alta. Se a gente parar para analisar em termos de quantidade de startups, hoje o Brasil já é uma das referências, top 10, eu acho que do mundo. Temos muito mais de 10 mil projetos, acho que são 13 mil. São 12.700 startups. Boa, obrigado. Não tinha esse, né? Porque todo dia nasce uma, então não é justo sem comigo. dúvida. Né? Da última vez que eu consultei, gente, então 12.700. É um mercado com um potencial de crescimento enorme. Né? Nós temos ainda um nível de adoção de tecnologia no todo, em todos os segmentos, ainda numa curva crescente no Brasil. O Brasil é um continente. Né? Nós temos 220 milhões de habitantes, né? E ainda com diferenciações territoriais e regionais significativas. Isso gera um mar de oportunidade para quem está montando o seu negócio. Quando você entra em mercados mais estáveis, que às vezes você consegue justificar que tem um nível de maturidade maior, aí você fala assim, você tem um nível de maturidade maior, já tem um investimento maior. Sim, mas o nível de concorrência também já é maior. Então, hoje, qualquer coisa que é desenvolvido dentro do Brasil, desde que bem feito, você tem uma aderência muito grande. Né? Você realmente consegue expandir rapidamente o seu negócio. Vídeo que está acontecendo no nosso mercado de, por exemplo, de PropTech, né? Que são focados muito em real estate, um quinto andar da vida, para quem não conhece a plataforma do quinto andar, ele, num curtíssimo espaço de tempo, é uma empresa que vale muito mais do que uma empresa centenária. Né? Então, isso a gente olha em todos os outros segmentos, nós já temos unicórnios nessa linha. Temos unicórnios no Brasil já, né? Se temos unicórnio, temos quase uma manada de unicórnio. Brincadeira, essa parte assim. O Brasil, hoje, se eu não me engano, tem acho que 15, 16 unicórnios, se não tiverem mais. Tá? São empresas, para quem não sabe, unicórnio, eu acho que é importante a gente falar para quem está nos acompanhando. Unicórnios são empresas que valem mais de $1 bilhão. Quando a gente pensa nesse número que nos coloca entre os maiores mercados de investimento e de geração de unicórnios, em comparação aos nossos vizinhos na América Latina, eles produzem 2, numa escala de tempo desses mesmos 8 anos. Nossa. E de repente nós já estamos em 16. E aí Acabei de ver, 16 unicórnios brasileiros. No ano de casa, hein? Ok. Estudei. No ano... Provavelmente no ano que vem teremos mais, porque nossa curva é muito crescente. Isso a gente está falando de empresas que valem mais de $1 bilhão. A gente já tem algumas brincadeiras de unicórnios brasileiros, e aí esse número multiplica-se significativamente. Quer dizer, já são empresas valendo mais de $1 bilhão. E aí quando você olha para trás e vê a data de início dessas empresas, aí você vai se assustar. Porque são empresas que ainda não têm nem 10 anos de estruturação. Então, olha a velocidade de crescimento que é feito hoje da empresa. E o espaço que eles estão tendo, né? O destaque é impressionante. É um período muito curto. Pessoal. Eu acho que os unicórnios hoje é uma experiência que a gente tem que olhar para ver tudo a trajetória do que foi feito para idealizar como é que eu faço o meu negócio, né? Às vezes não vou me tornar um unicórnio, mas vou me tornar algo muito bom, acima da minha expectativa e tudo mais. Então eu quero voltar a essa parte mais operacional de entender como é que funciona isso. Eu sei que tu estrutura pitch decks, enfim, para startups. Como é que funciona esse processo? O que é o pitch deck? Por que é importante as empresas terem isso no seu começo, no seu meio? Como é que é isso? O pitch deck é um material que a gente utiliza para captação de investimento. Então, assim, todas as startups, eu falo isso para todos os mentorados em que eu tenho acesso e que participam normalmente das minhas palestras e mentorias, é o seguinte: você sempre está captando. Então, assim, é difícil encontrar uma startup que vai falar assim, eu não estou captando nesse... Não, você sempre está captando. Você nunca sabe quando vai ter uma boa oportunidade batendo na sua porta. O pitch deck é um material que reflete estruturalmente tudo que a sua empresa oferece com oportunidades de negócio. Então, normalmente, a construção desse material, muito focado para investidores, mostra um potencial de mercado. Então, a gente faz a sensibilização de mercado, o detalhamento da sua empresa, com seus valores, princípios, propósitos, os seus produtos, os serviços, mostra que você tem conhecimento de mercado, que você faz uma análise
da concorrência, mostra a jornada do empreendedor. Então quer dizer que são as validações que foram feitas. Então isso é pós-validação, pós-plano de negócio, já está em execução, e aí eu consigo ter uma visão melhor da minha empresa. Ou seja, é um pouquinho depois do início. É um pouquinho depois do início. Porém, temos outros negócios, exemplos de negócios que já surgem no PPT. Então, às vezes, assim, empresas que captam no PPT. Hoje em dia não é mais tão comum. Para você buscar uma captação simplesmente no material, sem você ter validação nenhuma de mercado, projeção apenas, né? os empreendedores têm que ser os validadores. Até pelo Sim, número, né? sim. Acho que de opções que o cara tem de investimento, né? Eu acho que até quando a gente fala dos empreendedores, isso é um bom diagnóstico para quem está começando. Fundo de investimento aporta dinheiro em startups na seguinte ordem: time, quem faz, quem tem a resiliência, quem sangra para o negócio. Market size, tamanho de mercado. Quer dizer, estou propondo resolver uma dor que vai atender 20 pessoas. Eu não vou investir nisso porque não atende o princípio da escalabilidade da proposta que eu falei anteriormente. Momento de mercado, quer dizer, você está no momento adequado, você está propondo uma coisa muito à frente do seu tempo ou ultrapassada. Não, está no momento bom de ser desenvolvido. E, por fim, o produto. Aí eu coloquei interrogação na cabeça de todo mundo, né? Exatamente. Totalmente. Pergunta para mim por que então? Por quê, Fernando? Por que você acha que é o produto? Eu vou inverter a lógica aqui. Porque tu tem, na realidade, tu tem duas formas, imagino assim, de inovar, né? Tu pode ter uma ideia realmente inovadora que ninguém pensou no mercado hoje, e tu tem aquela incremental, né? Que é algo que eu quero melhorar. Já existe, mas eu quero ter uma novidade, um produto que vai melhorar isto. O produto ser o final é porque deve ser um processo de validação, né? Se não tiver o resto, o que adianta validar o produto? Que adianta eu ter um produto maravilhoso se eu não tenho o resto? Então, não faz nem sentido analisar o produto, seria algo nesse sentido. Capacidade de entrega, né? Capacidade de entrega é o time. Que tá lá em primeiro, você viu? Se eu tiver um time ruim, se eu não tiver uma abrangência do que eu vou alcançar, então o produto pode ser magnífico e tá morto, nasce morto, né? É isso. Não Então, supre dor, né? Nenhuma. Nada. Em fases iniciais, que a gente Me senti respondendo a utiliza... resposta de um professor agora, feliz da vida que acertei, cara. Então, você deu uma Fiquei melhorada feliz. desde o Amanhã, primeiro. o Desde o professor fala primeiro. assim, parabéns, excelente resposta. Você chegou bem ruizinho aqui, mas agora você tá bem melhor. melhorando, Você tá melhor. Feliz por isso. Não, ele era ruim, É que né? o professor nunca Tá bom. fala errou, a gente fala muito bem. Muito bem, mas não é bem isso. Não, é isso sim. Você trouxe de uma forma, cara, perfeita. Projetos em fase inicial, que a gente utiliza uma denominação de early stage, por exemplo, o produto ele é transformado. Ele ainda está em fase de validação. Ele ainda não encontrou essa fase de MVP. A gente fala tanto MVP, o que é o MVP? Né? Então, assim, é o mínimo de valor proposto da sua solução no mercado. Então, você sabe que essa solução que você tem hoje não necessariamente vai ser a sua solução da próxima rodada. Sim. Por isso que, às vezes, o produto ele fica um pouco mais preterido em relação às outras tomadas de decisão. Agora, o time... É aquilo que eu falei de novo. Não importa se você vai mudar a direção da sua empresa, que a gente usa o termo de pivot, né? Que é pivotar. Não importa, desde que você saiba para onde você vai e você tenha a resiliência de acompanhar essa jornada. Porque se no primeiro momento, na primeira dificuldade que você tiver, você abandonar o barco, qual que é a segurança do investidor colocar o dinheiro? Ele está pondo na sua empresa ou em você? Se ele tivesse pondo dinheiro na sua empresa, de repente seria um negócio tradicional. Que ele contrata um CEO para sua empresa, né? Então, quer dizer, você escolhe o CEO que vai tocar. Não, mas quem faz a diferença é você. É o empreendedor. Por isso que a primeira coisa que eles olham é a capacidade de entrega do empreendedor. Então, quando tu fala a gente fala muito de startup, a gente sempre fala em prática. Planeja menos, executa mais. Tenta entregar mais. Isso é um mito ou é verdade? Realmente, o planejamento tem que vir antes da execução. O que é prioridade para uma startup? Entregar é sempre minha prioridade. Sempre. Mas planejar, para mim, eu acho que tem que estar imbuído na cultura da empresa. A gente não pode mais ter uma volatilidade de 9 em cada 10 projetos não prosperarem. Aí me assusta, porque são 9 em cada 10 projetos investidos.
Quer dizer, é um número ainda muito distante. Sim. É importante a gente olhar para trás e entender o que está acontecendo. Por que está acontecendo isso? Compreendo, às vezes a gente tem oscilações de mercado, faz parte? Faz parte. Né? Tudo bem. Mas não é exatamente por conta disso. Às vezes é você planejar sua próxima rodada de investimento antes que você entre no que a gente chama de Dead Valley, quer dizer, no vale da morte financeiramente. Tudo durante a sua jornada também diz respeito à compreensão do caminho que você pretende ir, do momento que você está para onde você quer ir. Quando eu faço esse setor de pitch deck, um dos maiores equívocos que eu vejo por parte dos empreendedores é o roadmap. Aí você fala, pô, mas é uma coisa tão simples, eu sei para onde eu quero ir. Será que você sabe? Ou será que você está colocando uma jornada tão longa que você precisa de um checkpoint anterior? Eu acho que o Fernando é... Provocativo. Acaba com os sonhos das pessoas. Pois é. Não. As pessoas chegam sonhando assim, ó, Fernando, tá aqui. Ele deve fazer 5 perguntas, o cara, tá bom, não tenho nada mesmo. Vai embora. Mas eu acho que ele já deixou uma lição aqui bem legal, assim, nessa questão de... A gente tá falando de startup, mas aqui tem muita gente que acompanha, né, que, poxa, acho que não é nem a maioria, né, que tem uma startup aqui, né, a maioria está no modelo tradicional. Mas, cara, olha a lição de um negócio de startup que você pode trazer para o seu modelo de negócio tradicional, né? Para que você cria... não quero ser uma startup, mas você pode se basear nesse modelo, porque é um modelo muito interessante. E eu acho que a questão que você fala, poxa, nem todo mundo se dá bem na startup, mas eu acho que também, né, a ideia é boa, né? Mas a gestão do negócio, o cara não é empreendedor, precisa de alguém do lado, né? E o quanto que isso na economia tradicional também acontece. Muito, nem no nosso caso aqui, que é a operação técnica. Né? Por exemplo, quantas demissões em massa? Existem consultores de demissões em massa em grandes empresas. Porque o cara pega na mão a rescisão e a primeira coisa que o cara fala é, vou montar um comércio. Sim. Aí eu falo, o que você fez a sua vida toda? Fui 30 anos colaborador de uma empresa. E aí depois você vira empreendedor na outra ponta. Sabe o que acontece? Ele torra o dinheiro da rescisão e ainda fica com uma dívida ainda do mesmo valor depois de 2 anos. Por que Sem isso aconteceu? estudar negócio, nada. Ele só quer investir o dinheiro dele, né? Investir o dinheiro Por isso que eu brinco, ele é destruidor, mas no bom sentido de abrir os olhos, porque eu preciso ter pra de fato o meu negócio dar certo, né? Realista, né? E aí vamos pra uma segunda etapa, assim, ok, tive uma ideia, todo mundo aprovou, fiz uma pesquisa de mercado, acho que vou ter uma abrangência legal. Mas não tenho muito dinheiro, cara. Geralmente o fundador, né, o empreendedor, ele tem uma ideia e vontade. Muita vontade, né? Tem que convencer pessoas de que aquilo ali é algo realmente fantástico como ele pensa que é. Como é que eu estruturo o meu negócio? Esses hubs estão ajudando, aceleradoras de startup estão colocando um dinheiro inicial nessas empresas, se elas acreditam no discurso, na projeção do que vai ser. Como é que é esse início para quem quer começar? Até a Luísa Neves perguntou no nosso fórum. Precisa de muito dinheiro para começar? Ela ficou um pouco assustada com essa ideia. Então já entendo o que o Lucas perguntou. Não precisa de muito dinheiro. Só pegar o do Fernando, gente. Muito bom. Não precisa de muito dinheiro. Eu acho que hoje no Brasil nós temos diversos institutos e instituições que dão suporte a estruturações de negócio. Um que nós temos capilaridade nacional é o Sebrae. E o Sebrae dá suporte gratuito a todos os empreendedores. Então, eu recomendo aos empreendedores procurarem o Sebrae, independente do modelo de negócio, que seja tradicional ou startups. Lá eles vão ter respaldo, mentorias e conteúdos de validação de toda a jornada. Isso eu acho que é importante. Quando a gente levanta muito a bola de que assim, não faça as coisas por impulso. Por isso que eu bato tanto na questão de assim, estuda antes de fazer. Mas faça, que nem você acabou de falar para mim, Lucas, faça. Não adianta você ser o dreamer de um lado aqui, ó, e não ser o doer da outra ponta, que é o cara que põe a mão na massa e faz acontecer. Na questão financeira, nunca na história do Brasil estivemos tão bem em relação a investimentos em startups. Aí, ó, eu não trago só umas notícias. Não, informação interessante, né? Boa, coisas boas, né? O investimento em 2021 em startups foi 3 vezes maior ao ano anterior. Mais de 30 bilhões de reais estão sendo investidos em startups. Isso mostra o potencial que a gente tem dentro de um mercado. Existem dentro das startups jornadas de captação de investimento, e aí eu acho que já vale até para responder
a pergunta da Luísa. No início da jornada, quando a gente fala que ele está bem na fase da ideação, normalmente os primeiros recursos que são obtidos, eles são através de angels, tá? E se alguém tiver alguma dificuldade em relação às denominações, eu vou explicando. Então, angels é anjo, tá, boa. gente? Investidor anjo. Tradução literal do Lucas. Bem claro, o básico lá do inglês a gente consegue. Boa. Agora eu vou dificultar um pouco. Deus. Ainda bem que tem um bilíngue aí. Língua aqui, O Lucas rapaz. pode ir pra Se Disney você só. tiver qualquer Agora... dúvida, pode me perguntar. Pois é. Agora eu vou dificultar. Ai, meu Deus. Um triple F. Esse a gente não aprendeu, né? Triple F. Ó. Family, Friends and Fools. Então a gente brinca que são os familiares, os amigos E fools de tolos? e os... você que falou, não fui eu. tô esperando né? quem que ia Foi dar, quem que ia- você. Que loucura. Ele Quem só ia provocou. completar? Eu tinha ouvido errado. né? Não. É isso. Isso normalmente são capitais que são feitos em fases iniciais. Nós temos também subvenção governamental para projetos em fase de ideação, então se inscrevam. Temos diretos, programas rodando em todos os estados em que as pessoas se apropriam. Desafios que acontecem sendo promovidos pela iniciativa privada, também para solucionar dores pontuais, onde eles recebem aporte financeiro, tudo em fases iniciais. Essa é a resposta que eu dou para ela. Preciso muito dinheiro para montar o meu negócio? Primeiro, eu acho que também depende do negócio, acho que a gente precisa entender. Mais do que você querer ter o melhor produto, porque não vai ser o seu melhor produto ainda, né? Sua tecnologia final, você não vai ter isso. Você precisa rodar o que a gente fala do MVP. Então, assim, você ter o mínimo de manutenção financeira ao longo de uma jornada para você e conseguir aplicar o que você está se propondo. Você pode ser com tecnologia proprietária sua, às vezes até de terceiro, porque às vezes o seu MVP é através de um modelo de negócio, um segmento de mercado. Sim. Tá? Passamos essa fase inicial. Aí eu vou falar a jornada toda. Posso falar a jornada toda do investimento? Manda bala. Galera que eu Passamos vi. essa Eu não tenho jornada inicial de captação. A próxima rodada, que normalmente a gente fala, é o seed money, que é o investimento semente. A gente já tem até hoje uma flexibilização em cima de pré-seed. Tá? Normalmente é um recurso utilizado em MVP, para você validar o Product Market Fit. Então você já tem o MVP, mas você precisa do Product Market Fit na outra ponta. Tá? Então pessoas comprando com recorrência a sua solução. Captamos um seed, o próximo investimento é o famoso Série A. Normalmente o Série A você já tem tecnologia, produto, time, governança financeira do fundo por trás, tudo bonitinho, e aí você pode aplicar em desenvolvimento de novas Aí já vem um tecnologias. dinheirinho um pouquinho melhor, né? Eu vou falar em termos financeiros, então o que representa cada etapa. Investimentos anjos, que a gente fala, normalmente até 400, 500 mil reais, tá? Dinheiro de pinga. Isso pode ser compartilhado mais de um investidor, né? Uma soma de investidores, né? Pool Que de soma um investidores. pool de investidores, Na sequência, que seria o pré-seed e o seed, a gente sai dos 500, 750 até os 3 milhões. Sim. Tá? Alongando até um pouquinho mais, porque as nossas métricas sempre foram em dólar, mas a variação cambial é desfavorável. Pra então mim, ficou Série A, tô feito na vida, posso fechar a empresa, pode levar. Série A, agora, a gente já começa a falar de valores um pouco mais significativos, né? Então a gente já tá falando de 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões, e aí depois a gente continua Série B, Série C, Série D, buscando sempre uma jornada de uma Quando saída. é que acaba a série? Cara, a gente já tem empresas que tiveram Série E, Série F, Série G. Isso, na verdade, não é esse o ponto. É até onde ela pretende obter a jornada pré-IPO. Porque aí o step final seria a abertura mesmo do capital no IPO. Sim. Tá, então ela pode ir captando ao longo de uma jornada enquanto ela não quiser abrir o capital dela. Tá? Abrir o capital, aí é o IPO. E aí as saídas que a gente olha para startup, ou eles têm saídas pontuais em séries avançadas, né? Onde ele se liquida na operação, então ele faz o que a gente fala do cash out, né? Do empreendedor. Porque até tudo isso... um bom ponto, hein? Para o empreendedor que é o sonhador. Puta, cara, já tá falando 500 mil, vou ganhar 500 mil. Não, Tá você não vai ganhar empolgado. nada.
Né? Deixar bem Boa, claro, né? boa, Assim, você não excelente ganhou Parte colocação. importante. nada, hein? Não é que vocês... Ele já tava pensando em parar de trabalhar. Já caiu na conta dele. Não, mas eu calculei né? por cima, 10 milhões, se precisar 100 mil, já dava pra parar, cara. Pois é. Captei o investimento, Tá vendo? parei, não. Captei o investimento, cash-in na minha empresa, quer dizer, para operação. O empreendedor vira assalariado, hein? Bom falar para todos os empreendedores isso, hein? Tá Exatamente. vendo? Captou investimento, governança Tem que dar financeira, resultado, né? vira assalariado. Então, as saídas que eu estava falando são em rodadas futuras, IPO ou aquisições por outras Bom. empresas. Cara, deixa eu te perguntar uma coisa, então, aí, quando você citou esse ponto importante. A galera quer ficar rico, né? Cria uma startup para ficar rico. E a gente só vê números, né? A gente fala, poxa, tal, veio um investimento de fora, aportou X milhões em tal empresa, tantos bilhões em tal empresa. E aí a galera se empolga com isso. E quando você traz esse ponto, você fala assim, poxa, o cara vai virar um assalariado. Qual é o risco do cara que recebe o aporte? Porque tem o risco do negócio de quem aporta o dinheiro, que é um risco de investidor, normal. Mas qual é a obrigação do cara que está recebendo? Ele tem algum compromisso? Não digo assim de trabalhar, enfim, mas não deu certo. Ele tem que devolver ou esse risco é total do investidor? Depende de como for feito o investimento. A resposta é muito depende de qual modalidade de investimento for criada. Tá? Para o empreendedor, eu falo sempre assim, não acredite no conto de fadas de unicórnio. Para você se tornar unicórnio é uma jornada longa, né? De algo 100% disruptivo, onde muita gente ao longo dessa jornada acreditou em você. Mais do que você acreditar no conto de fada de unicórnio, gere uma empresa geradora de caixa. Cria uma empresa geradora de caixa, tá? Que gere lucros. Eu acho que essa é a primeira saúde financeira. O risco do empreendedor, que você me falou no aporte do capital, 2 caminhos. Primeiro, o dinheiro, às vezes, ele não é uma solução, é um problema para o empreendedor. O dinheiro você pode entendê-lo como um commodity financeiro ou como um smart money. Você ter um fundo por trás, uma governança financeira, às vezes vai te gerar um nível de responsabilidade que você não estava acostumado a ter. Tá? Muda a cultura já, né? Muda tudo. Tudo. Prestar conta de algo que era 100% seu. Né? Então, assim, você tem que começar a prestar conta. E, às vezes, os seus interesses não estão atrelados aos interesses do investidor. Isso é muito importante falar. Então, hoje, cada vez mais, os próprios fundos de investimento eles estão investindo em teses muito bem definidas para que eles pensem uníssono na empresa. Não adianta você pensar uma jornada e o seu investidor pensar em múltiplos numa jornada distinta. Porque para você, às vezes, aquele valor já é significativo para você parar numa saída. Para o investidor ainda não chegou perto do múltiplo significativo para justificar o investimento que foi Tem feito. um interesse, né? Então, um foi o financeiro, na cultura da empresa. Tá? O segundo é o financeiro como modelo de aporte que foi feito. No Brasil, em rodadas iniciais, a gente utiliza-se convertible notes. Né? Então, que pode ser através de mútuo ou de debenture, né? Que você converte na empresa. Então, o investidor ele tem a possibilidade, numa escala de tempo, de converter o mútuo em equity na sua empresa por um valor já pré-determinado. Até lá, o mútuo tem um valor de face, que ele pode também, no momento de conversão do equity, tentar liquidar o mútuo. Sim, perfeito. Tá? Então, Perfeito, você também tem a perfeito. responsabilidade financeira. Mas existem outras modalidades de investimento hoje que às vezes para o empreendedor também suportaria em rodadas iniciais. Tudo isso que a gente fala, às vezes, dessa tomada de risco, ela é mais latente em estágios iniciais, porque conforme a gente avança em rodadas superiores, Series A em diante, você tem negócios mais sólidos e consolidados. E aí a modalidade de investimento já não é mais um mútuo, você já faz investimento direto na empresa. E, Fernando, a gente discute muito no Brasil a parte de burocracia. Criar empresas, encerrar empresas. A gente vive isso no dia a dia. Alô, pessoal da legalização societária aí que está nos assistindo. Sofrimento eterno na junta comercial. A de São Paulo funciona. Aqui é uma maravilha. E a gente discute muito isso, sabe? De
muito burocracia para abrir uma empresa, um custo alto e demora, e para baixar depois é um inferno. Mas tem coisas diferentes, né, que chegou aí na legislação em relação às startups para facilitar isso. Na prática está sendo executado, e o que tem assim de vantagem que tu tem conhecimento em relação a isso? Assim, de facilitadores para eu abrir uma empresa, encerrar uma empresa. A nova legislação, ela fomenta a startup de fato, ou é mais do mesmo? Não, ela realmente desburocratizou para a startup. Lembra que eu falei anteriormente a volatilidade dos projetos atrelados à startup? Imagina a gente colocar esse mesmo cenário no mercado tradicional. Pensa, a gente brincou aqui falando de abertura e fechamento de empresa como se fosse casamento. É mais fácil ser casado do que você se separar. Né? Dá muito mais trabalho. A empresa, às vezes, é a mesma coisa. O marco legal das startups, a nova lei que foi criada, que é o Inova Simples, ele desburocratizou tanto a abertura como o encerramento. Mas mais do que isso, ele trouxe outros benefícios numa escala. Então, para o investidor, hoje ele não tem responsabilidade durante um período de tempo inicial, trabalhista, tributária, dentro da empresa. Dá uma segurança para o investidor e fomenta de fato o investimento. Perfeito. Na questão também trabalhista, eles tiveram flexibilização, você tem enquadramento tributário exclusivo para startups. Quer dizer, eu acho que como um todo facilitou a jornada. Ainda difere de empresas de países, né, que já tem isso mais arrojado, como os Estados Unidos, por exemplo. O que ainda tu acha que precisa melhorar? Assim? Eu acho que a própria maturidade de aplicação da lei. A gente está falando de algo muito recente. O problema não está no que foi proposto, e sim na maturidade. Eu acho uma evolução já, né, do que nós temos de é um grande legislação passo, tributária. Não, né? assim, a gente ponderar que realmente você teve a lei sancionada recentemente. Né? É um tempo, né? E aí você tem um tempo de aplicação dela dentro do mercado. Se todas as startups já estão cientes e absorvendo tudo isso, não, a gente sabe que existe um tempo ainda de alocação. E aí a própria adequação que existe dentro da normativa. Né? Mas para mim já foi, eu acho que um avanço enorme, até na qualificação dos projetos. Porque depois que você cria uma legislação específica para startup, todo mundo quer virar startup. Sim, sim. Né? Sem dúvida. E aí o ponto é, o que é a startup na legislação? E aí no caput da lei, eles foram muito felizes de acompanhar exatamente o que o mercado compreende por startup. Tá? Então, empresas de escalabilidade. Não dá pra surfar na onda, então, se você não for startup não mesmo. vira startup no dia seguinte. Desburocratizou, sou startup. Tem uma cultura aqui no Brasil, né? O cara vai falar assim, poxa, tem um benefício que você não vai pagar imposto em startup. Ele vai ligar pra você e falar assim, eu quero virar uma startup. Mas você sabe o que é uma startup? Não sei. É cultural, né? Isso é verdade mesmo. Porque me falaram que não paga imposto a startup. Então, a gente iria receber isso no escritório, com certeza. Com certeza. Mas e quando você deixa de ser startup? Pois é. É uma das minhas perguntas aqui, não rouba minhas perguntas. Não, mas tá aqui, peraí que a Camille Santiago mandou pra gente agora. Ele tá lendo. Se existem Ele tá com benefícios fôlego. Desculpa, Isa. Ouve ela. Primeiro as piadas, depois Depois eu publico, Ele só veio gente. pra isso. prioridade. Eu tô aqui pra defender vocês, mas é difícil, eu tento, eu juro. Ó, ela perguntou se existem benefícios fiscais em fase de teste de produto. Nessa fase... Existem benefícios fiscais em teste de produto por um período determinado. Entendi. Tá? Existem sim, acho que vale a pena ir atrás. Eu acho que um outro ponto em relação à contratação dos serviços. Tá? Então, assim, nós tínhamos dificuldade enorme de contratação de serviço antes no viés governamental por startups. Isso flexibilizou significativamente. Então, hoje, o departamento público consegue contratar serviços de startups. Maravilha. Hoje se fala muito em contabilidade para startups. Eu vejo muito venda disso específico e tudo mais. Eu quero perguntar para o Fernando a importância que está tendo, né, e tem, né, todos os dias na vida da startup, números, indicadores. Como é que o contador pode ajudar uma startup no início e durante o seu crescimento? O que tu enxerga nisso? No início, a startup nada mais é do que a junção de 2 ou 3 pessoas com o intuito de criação de um projeto específico para solucionar uma dor.
Será que eles têm toda essa capacidade técnica em todas as áreas? Não tem. Normalmente são pessoas técnicas da sua área, focada em produto, e tem que ser em produto, tá bom? Defendo muito isso, foco no produto no início. Porém, eles não têm a menor capacidade de desenvolvimento, às vezes, em áreas que são importantes para a construção de uma empresa. E aí, para mim, a função do contador é muito mais do que operacional. Por que é mais do que operacional? Porque é uma empresa que ainda não tem tantos clientes, que ainda está em validação de produto, validação de serviço, não tem uma folha de colaboradores enormes. Eu vejo a função do contador muito mais como um consultor. Eu brinco sempre, e não vão se apropriar do termo que eu brinco sempre, mas assim, seria um CFO as a service. Né? Então, o que é? As startups elas ainda não têm um departamento financeiro, tributário e contábil montado e estruturado em fases iniciais, aonde o contador supre essa necessidade. Porque a partir do momento que você começou torto, você não vai corrigir. Tá? E aí, quando a gente pensa... Isso foi uma boa colocação, tá? Em captação de investimento, a gente vem falando de pitch deck, depois a gente vai falar de valuation, né? Que o contador tem um papel fundamental na estruturação do BP financeiro, e aí depois você vai entrar na due diligence. Né? Que nada mais... Uma ou muitas, né? Várias, né? A contábil, a jurídica, né? A tecnológica. Compliance, vamos lá, né? E aí, qual que é o papel do contador? Ter estruturado dentro das premissas iniciais corretas tudo o que foi feito, escriturado, estruturado. Por quê? Porque muitas empresas patinam no due diligence. É porque assim, a contabilidade é a linguagem dos negócios. Ninguém bota R$1 numa empresa sem ver balanço patrimonial, DRE, fluxo de caixa. Cara, tem que ver. E o investidor, ele olha para aquilo ali... E vai descartar, talvez, não vou investir na tua empresa enquanto o teu EBIT não tiver isso, não tiver aquilo. Tem um monte de critério que a contabilidade é a base, então a contabilidade tem que refletir isso. Então eu acho que eu já respondendo por ele algumas coisas aqui, mas só complementando o que tu tá me dizendo, né? Eu acho que no início o contador tem muito uma questão de auxiliar para fazer uma análise, por que não da parte tributária, porque às vezes vem uns unicórnios tributários, umas coisas meio esquisitas, unicórnios esquisito agora, não no sentido bilionário, mas... que o cara criou um negócio que não tem muito, assim... O que é isso que ele criou? Não faz muito sentido. Como é que eu tributo isso, né? Como é serviço? É um pouco de comércio? Tá misturado? Qual a melhor estratégia tributária para isso? E aí depois, quando amadurecer o negócio, ele tem que ter uma maturidade de ter relatórios concisos, porque senão, meu amigo, tu não consegue nem captar fundos para analisar a tua empresa. Se verificar lá que tu tem caixa 2, que tu não tem conciliação, que tu... né? Isso tudo faz parte do mundo dos negócios da startup, né? Não, e é engraçado porque você falou assim, poxa, vou responder, né? Mas a gente coça aqui, né, cara? Coça porque quando a gente olha... Cara, a gente, acho que todos os episódios que a gente falou tem coisas assim que são tradicionais, né? Ele começou falando hoje de dor, né? Qual é a dor? A dor resolve mesmo? Pô, nós falamos isso todo episódio, né? Todo episódio. Falamos sobre nicho, né? Falamos sobre nicho. O cara, o contador que é especializado no nicho. Aí ele chega e fala, poxa, dentro do mundo da startup, falta um profissional dessa linha. E tem gente que fala, a profissão contábil está acabando, né? Então, essa transformação, aí você começa a se coçar. Você fala, cara, a gente precisa fazer as pessoas entenderem que a contabilidade, ela também evoluiu, né? Ela não é mais aquele modelo tradicional. E ela tem que acompanhar o mundo da startup, ela tem que acompanhar o mundo do que é que seja, tem que adaptar. Todo mundo precisa. É a única profissão que, para nascer uma empresa, precisa de um contador. Tu conhece, Fernando, algum caso, assim, em cima disso que o Anderson falou, de algum investimento que foi inviabilizado por não ter uma contabilidade muito precisa ou que ainda estava se estruturando nesse sentido? Ixi, já vi vários. Vários que não passaram no due diligence contábil. O cara que vende sem emitir nota, que compra sem nota. Assim, gente, é o que mais tem. Porque em fases iniciais o empreendedor simplesmente faz tudo da forma que dá para fazer. E às vezes ele não tem o conhecimento adequado. Às vezes não é nem maldade, é só porque tem que tocar o negócio. Ele é produto, muitas vezes, né? Tem outros que é maldade. E ó... Mas, ó, Lucas, uma coisa legal. Não só do diligence, tá? Eu brinco que na construção de um BP financeiro,
até você chegar no sumário do BP valuation... financeiro, pra quem não sabe, balanço patrimonial financeiro, é isso? Hoje é aula de inglês, aula de siglas, gente, olha. É o dicionário do contador, né? Aqui, ó. Inglês, português, contrate o Lucas. BP, daqui a pouco, o cara faz, todo Mas ano faz esse negócio pra fechar o balanço lá, mas não, BP eu já não sei o que é. Não, mas é exatamente isso. Então, assim, ó, a construção até o sumário com o valuation da empresa, em fases iniciais, tudo premissado, é tudo projeções, né? Normalmente, assim, você ainda não validou o custo de aquisição do cliente, você não validou o churn, que é a retenção do cliente, ou a perda do cliente, você não sabe exatamente o LTV da empresa. Claro, você tem projeções. E o papel o quê? Aceitar qualquer coisa. E aí o empreendedor, ele simplesmente te mostra que daqui 36 meses ele está faturando 180 milhões de dólares. Aí você fala pro cara, mas você está indo buscar 150 mil reais. Como você vai falar que você está faturando 150 milhões de dólares? Então, eu acho que a estruturação até o valuation, as pessoas são muito apegadas ao valuation. Eu preciso mostrar que minha empresa vale tanto. Calma, cara. Você vai provar isso no momento adequado, mas mostra os números reais para a rodada que você está captando investimento. E eles têm muita dificuldade em estruturar. Estrutura de headcount, tem dificuldade de montar P&L. Do modo geral, o empreendedor não tem condições ainda em fases iniciais de montar um material que dê suporte a tudo isso que a gente está falando. E aí eu acho que o papel, de novo, do contador é muito como um consultor de desenvolvimento do negócio nessas fases iniciais. Não, e precisa entender de tudo isso que a gente discutiu, porque sabendo as fases que passa a startup, que vai vir investimento e tudo mais, o contador tem que estruturar essa empresa para estar pronta para cada fase, né? Exato. Então acho que quem quer focar nisso, não dá para brincar assim, como qualquer outra empresa. Não, esses caras não têm investimento, esses caras precisam ter dados, é diferente. Muda, apesar de ser um negócio tradicional, ter muitas métricas que são talvez idênticas, balanço patrimonial mesmo, para as duas empresas. Eu vou ter um plano de contas, eu vou ter um resultado. Agora, a forma de auxiliar a startup é diferente, né? Vamos deixar claro aqui, né? Porque em outro episódio a gente até falou sobre isso, né? Nichar no efeito marketing. Então os caras olham, né, e falam assim, poxa, lá no podcast do Fecha Conta falaram que eu tenho que ter um nicho, então eu vou colocar lá no meu site. Contabilidade é especializada em startup. E não é assim, né? A gente tem que conhecer qual é a etapa, como que funciona uma startup. Se tu quiser se nichar, tu vai conhecer primeiro, né? Não é só marketing, né? Não um podcast, fecha a conta aqui, ó. Muito bom. Mas, gente, nós temos agora um vídeo pergunta aqui, lá do fórum do portal, né? O Marcelo Matias mandou pra gente um vídeo. Vamos lá, roda pra gente. Oi, pessoal, meu nome é Marcelo. Eu tenho uma dúvida referente à startup. Como funciona o processo de contratação pela administração pública referente à licitação? Como que funciona? Isso é comum? Entendi. A administração pública, acho que como cliente, né, da startup, Sim. querendo adquirir o produto da startup. Contigo, Fernando. Você sabia que sempre foi uma dificuldade isso, né? Porque quando todas as startups pretendiam entregar para o segmento público, que é um segmento que precisa de uma transformação digital para ontem, e essa transformação se dá, às vezes, através de novas tecnologias e startups, eles tinham muita dificuldade de entregar porque eles não atendiam os requisitos licitatórios anteriores. Mais de 5 anos de existência, pronto, lascou. 70% das startups já não atendem esse requisito básico. Agora, com a nova aprovação da legislação, do Inova Simples, as startups elas podem entregar para o segmento público contratos de até, eu acho que 1,5 milhão, algo do gênero, próximo a isso. Depois eu acho que é importante a gente validar o valor, por uma escala de tempo de 12 meses, prorrogado por mais 12 meses. Então, hoje, o segmento público sim pode contratar e as startups podem participar desses processos licitatórios desde que atendam os requisitos mínimos de valor. Tá? Então, contratações, às vezes cooperações técnicas diretas, assim, hoje eles podem entregar. Facilitou muito, porque você é um big player contratador no mercado. Em todos os segmentos, né? Porque quando a gente olha o segmento público, ele demanda em todas as verticais. Ele demanda em health, ele demanda em agro, ele demanda em esporte, né? Em tudo. Então, edtech, né? Então, hoje as startups conseguem entregar para o segmento público. Legal, acho que foi respondido, hein? Show de bola. Obrigado pela pergunta, né? Obrigado. Marcelo, né? Marcelo foi que perguntou, Isa?
Foi o Marcelo, tá respondido. A gente tem mais uma informação pra complementar o que o Fernando falou, porque a gente é rápido aqui na produção. É 1,5 milhão por contrato, 1,6 milhões por contrato de reais. Então, Boa. Cheguei sabe de perto, tudo, hein? gente. Cheguei Pô, perto, hein? O chutômetro tá bom do Fernando. Certíssimo, Fernando. Você Ele é tem muito... experiência, tem tudo, né, Fernando? Ele sabe mais ou menos por cima as coisas, mas vai. E a gente faz Não no tô Google. cravando, mas tô chegando perto. Tá ótimo, é mais ou A gente menos isso. complementa com o Google, tá tudo certo, gente. A gente... Ô, Fernando, mas tu tem aí um envolvimento direto no Hub, né? Aqui na Arena Hub, especificamente, que é uma área mais focada de esporte, né? Empreendedorismo na parte de esporte. Como é que é essa experiência, hein? O que as empresas têm de vantagem lá, ou hubs que são aí similares, enfim, no Brasil todo? Como é que é essa experiência num hub, de ter uma empresa lá, de ter grandes empresas também, pequenas empresas? Conta um pouco pra nós. Eu acho que vou começar contando, no modo geral, o Arena Hub para todo mundo entender. Tá bem. O Arena Hub ele é um centro de inovação aberto focado no esporte e no entretenimento. Nosso objetivo dentro do Arena Hub é fomentar essa indústria do esporte, que é uma indústria que ainda não passou por esse processo de transformação digital que outros segmentos já passaram anteriormente. Dentro do Hub, o nosso papel é conectar o que a gente chama de 3 big players do nosso ecossistema. Então a gente montou nossa estrutura num formato de tripé. Quando a gente compara com outros hubs de inovação, Cubo, InovaBra, que são bem conhecidos, Pulse, Meet Hub, cada um no seu segmento específico, normalmente você tinha as marcas e as startups e o corporate innovation acontecendo. No nosso mercado específico de esportes, se nós não tivéssemos a participação das entidades esportivas, nós não teríamos condições hoje de entrega no mercado. Porque quem precisa da transformação são as entidades esportivas. Não necessariamente adquirindo essas soluções, mas sendo hoje intermediadores de alcance das soluções. Entendi. Então, hoje, lá dentro do Arena, nós temos mais de 40 entidades esportivas, que é muito legal, né? Eu acho que nunca na história do Brasil conseguimos colocar 40 entidades esportivas. Acho que nem na reunião do COB. Né? Brincadeira, o COB é um dos que estão conosco, tá? COB, o CPB, que é o Paralímpico, NBA, WSL, UFC, Stock Car, Federação Paulista de Futebol, e a Federação de Paulista de Futebol, ela é um dos stakeholders do projeto, entrou com a gente desde o D0, apoiou o projeto, e um monte de outras confederações, vôlei, basquete, tênis de mesa, e do mesmo jeito temos as grandes, temos confederações menores que também têm as dores parecidas. Para esses players em específico, a gente atua muito como um braço de inovação. Mais do que eles terem um departamento de inovação, a gente sabe o quanto que é difícil levar a cultura inovadora para dentro de empresas. Então a gente trabalha fazendo essa capacitação, transformação de mindset, input de transformação digital para as entidades esportivas. Então a gente aproxima as startups das entidades esportivas. Esse é o objetivo. Do outro lado, temos as startups. Quem é que faz acontecer no dia a dia? São as startups. A gente vem falando muito hoje de startups. Eles que têm a tecnologia. Independente das 8 teses que a gente atua dentro do esporte, Fun Engagement, Smart Arena, Performance Humana e Wellness, mídia e conteúdo, e-sports, independente, EdTech, a gente tem 8 teses dentro do Arena Hub que entregam para o esporte. Mais do que de esporte, é para o esporte. As startups que têm a tecnologia. O nosso papel é ajudar as startups nesse processo de estruturação, porque a gente compreende que ainda é um mercado em estruturação, o de esportes, que a gente fala sports tech, né? É um mercado que, em comparação ao de fintechs, a gente ainda está um pouco aquém. Em comparação ao de health, a gente ainda está um pouco aquém, porque é tudo muito novo no Brasil, né? A gente ajuda na validação de modelo de negócio, de conteúdo para as startups. A gente gera network das startups com as entidades esportivas, a gente faz investimento com programas de aceleração que a gente tinha dito anteriormente. E, por fim, nós temos, sim, que é o terceiro player, que são as marcas que impulsionam, nos ajudam nesse processo de aproximação, tanto com as entidades esportivas como com as startups. E aí a gente roda programas com as marcas de inovação aberta, que pode ser hackathon, ideathon, desafios. Sim. São dores, então, que a startup tá do mundo esportivo, que a startup está tentando curar e vocês fomentam dentro do Hub ali, é isso? Tem alguma dor que tu possa contar, assim, interessante, que estão tentando resolver hoje, que é um desafio, uma curiosidade, assim, na parte de esporte? Tudo Uma muito coisa que segredo. mudou, né? É tudo segredo. Não, eu acho que assim, é bem legal Se a gente falar uma, as outras vão cobrar porque tu não falou. E mais do que eu citar nomes, eu acho que quando a gente fala inovação no esporte, e eu acho que muita gente às vezes
querem entender, mas como que seria a inovação no esporte? Nós temos 4 pontos de análise da inovação do esporte. A gente faz inovação na modalidade esportiva, então a tecnologia mudando a modalidade esportiva. Pô, o VAR é um exemplo disso. Acho que é um dos maiores exemplos disso, né? Eu acho que o bola dentro, bola fora do tênis é um exemplo disso. É a tecnologia mudando a modalidade esportiva, o desafio na NFL, a tecnologia mudando a modalidade esportiva. Nós temos a tecnologia entregue aos praticantes do esporte. Não me importa se é profissional ou amador, tá bom? Então você tem hoje softwares de análise pré, durante e pós-treino. E aí, por que eu falo não importa se é profissional ou amador? Porque eu conheço N pessoas que usam plataformas hoje que ficam traqueando os seus movimentos, quer seja na sua corrida, quer seja no tênis, em qualquer outro esporte. No golfe, tem um aplicativo muito famoso no golfe nessa linha. Então, a gente tem N tecnologias, tanto de análise de dados e performance durante as atividades, como de prevenções de lesão, tudo para o atleta. Vestimenta. Então, assim, às vezes você tem um tênis mais moderno ou uma raquete mais moderna. Tudo para a prática esportiva. Do outro lado, quem acompanha, que é o fã. Então, hoje a gente tem tecnologia de disrupção para o fã. Então, assim, hoje ninguém mais consegue ficar sentado assistindo uma televisão sem a segunda, a terceira tela. Você precisa de conteúdo, você é impactado, você quer estatística, você tem planos associativos, você tem experiências que você cria para o fã. E aí o fã pode ser presencial ou não. Então a gente tem a questão de arenas, tudo pensando na experiência do fã. E por fim a gente tem a sociedade. O quanto que através do esporte a gente traz novas tecnologias que são depois replicadas na sociedade. Então, por exemplo, no jogo, vou citar uma coisa distante, hein, que a maioria acho que das pessoas nem estavam nascidas. Nos primeiros Jogos Olímpicos do Japão, acho que em 64, né, 68, não lembro. O Anderson certo? tava. Ele foi lá, inclusive. Ele pode relatar. Ele pode relatar melhor pra Então, ti. eu vou reestruturar. Quase todo mundo não estava nascido na época. Eles lançaram o Shinkansen, que é o trem-bala. Então, assim, o quanto que a gente utiliza... Vou citar agora as Olimpíadas Novas do Japão, que eu acho que também é legal. As Olimpíadas de 2020 que aconteceram em 2021. Né? Então, assim... Essa você tava, né? Essa eu tava. O bebê, né? Foi uma tecnologia focada em veículos autônomos, em robótica, em transmissões em 8K. Aonde eles fizeram esse teste? Através do esporte. Então, quanto que a gente faz no esporte para depois escolher na sociedade? Então, mais do que eu te trazer um ou outro pontual para não ser injusto com todos que estão conosco, eu acho que a gente consegue atuar nessas verticais. Não, muito bom esses... Um bom ponto é o quanto que as entidades esportivas, durante a pandemia, estavam e estão abertas à inovação. Isso é muito legal. Então, durante a pandemia, percebeu-se a necessidade de um conhecimento maior da sua base, dos seus fãs, novas linhas de receita, melhoria de processos de gestão. Você não precisa depender única e exclusivamente do evento esportivo, porque você é maior do que o evento esportivo. A gente fala muito do futebol, né? Sim. Você não tem que se preocupar em colocar 50 mil pessoas no estádio se você tem 25 milhões de torcedores. Você tem que se preocupar em colocar uma experiência boa para 50 mil pessoas, mas não pelo ticket dele, e sim pela associação que você faz de produto, experiência, marca de você, que é a marca, como entidade esportiva. Eu acho que isso já é uma resposta na pandemia, né? Que os estádios ficaram fechados e os clubes sobreviveram, né? O quanto que a gente é carente de conteúdos de qualidade. Começaram a retransmitir a Copa do Mundo de 82. Nós somos carentes, a gente vive de eventos. Né? Eventos ao vivo, eventos gravados, transmitidos, né? Muito legal saber disso, me deixou até reflexivo aqui, até diminuir a ansiedade. Sobre esses pontos, assim, sabe, do esporte, porque realmente, no final das contas, a gente quer impactar a sociedade, né? Tem que dar um retorno nisso, né? Tanto pra quem é fã, pra quem não é, nem gosta muito do esporte, mas foi impactado com alguma tecnologia que veio dali, enfim. E nem 4/5 da população brasileira é impactada pelo esporte. Olha aí. É muita só. coisa. Quer seja praticando,
consumindo, assistindo. 4/5 da muita população. coisa. É muita gente. E a gente percebe que o poder de investimento que tem no esporte também, principalmente futebol, né? É mundial, né? É um mercado de 2,2 trilhões de dólares por ano. Meu Deus. Se fosse um país, seria o 7º. Então. É um bom número. Tô né? impressionadíssima. Imagina, o 7º maior país é o dinheiro que se gira no esporte. E aí, quando a gente olha em termos de investimento em startups, fica a dica para todo mundo montar a startup do esporte, hein? É um mercado que ainda investe pouco. Nesse último ano, acho que 13 bilhões de dólares no mundo. Um mercado de 2,2 trilhões de dólares investindo 13 bilhões de dólares, quer dizer, ainda é um gap de investimento tecnológico tremendo. E quando a gente fala de gap tecnológico, a gente tem um nível de adoção de tecnologia baixo, abaixo de 10%. Olha o potencial que nós mercado- temos ainda nessa cadeia. Mercado muito forte. Mas, Isa, Muito. quero então aproveitar e falar o seguinte. Você ontem me cobrou, né? Então eu vou agora, vou ter que falar aqui, né? Aí ela falou assim, na verdade ele, né? É O sempre Lucas falou ele. assim, ele já pediu presente pra todo mundo aqui, né? O pessoal senta na mesa, ele pede. Ele não pediu nada pra você ainda? Calma. Ainda, não acabou ainda o programa. Ah, então, ó. Ele pediu antes, certeza. Segura. Ele pediu, e aí a Isa falou assim, vamos fazer um sorteio. Vai ter sorteio ou não vai ter no Fecha Vai ter Conta? sorteio, gente, no Fecha Conta. E vai ter participação especial dessa vez. Se você tá olhando essa caneca bonitinha aqui, tá querendo uma, essa blusinha bonitinha. E não só isso, Anderson. O que você vai ajudar Bora? a gente, Anderson? Então vamos lá. Vai ter sorteio de kit do Café Tributário. Olha, vai ter sorteio de livro Contabilidade 20x20. Uau! E vamos ter aí também algumas licenças do Café Tributário Prêmio. Então, manda a bala aí. Agora eu Arrasaram. joguei responsabilidade aqui. Quero só ver se vai sair alguma abriu coisa. a mão, hein? Que aqui, Não. ó. O so- Primeiro tudo, depois no próximo programa a gente vê. O sorteio Vamos vai mandar acontecer. bala, hein? Vai acontecer, pessoal. Eu só você vai ver o link da descrição. Vai aparecer na tela pra você também. Faz sua inscrição. No final do mês a gente vai fazer esses sorteios. Vocês vão acompanhar tudo nas nossas redes sociais. E o Fernando também, ó. Eu dei uma especulada. O Fernando falou que ia ajudar a gente também nesse sorteio, Fernando. Ele foi intimado, né, coitado? Ele foi né? intimado também. Vai ser um prazer. Vai ser um prazer. Ele vai ajudar vocês com uma mentoria, Fernando, é isso? Assim, a gente vem falando muito em startups, mas eu acho que no fundo as pessoas têm ainda muitas dúvidas e eu estou disposto a ceder uma mentoria a todos que estiverem participando bola. para ser Sorteio, sorteado. é isso. Você viu que eu corrigi a tempo. Ufa. Né? Senão não Uma promete, mentoria não. no sorteio, No que vai ser sorteio. feito para a gente falar um pouco sobre startup, validação de modelos de negócio, de A gente pode projetos, participar? de pitch deck. Estou à disposição Vamos assistir. de todos. 1 hora de mentoria com o É Fernando, uma tá hora de garantido. mentoria. Tá? Gente, é precioso. Aqui 1 hora tá rendendo horrores. O pessoal tá... A gente vai acompanhar pra ter certeza que ele vai dar mentoria, tá? Então a gente vai nós estar ali. três Só. somos testemunhas, entendeu? A gente... E aqui também queria aproveitar para agradecer outras pessoas, além do nosso público, que ajuda a acontecer. São os patrocinadores que ajudam a fechar a conta, né? Porque não é sempre fácil. Senão não fecha. Senão não Você acha que fecha. isso aqui é muito famoso, gente. Mas brincadeiras à parte, quero agradecer a OMI, nossa parceira, que tá fechando a conta de hoje. E ela ajuda os contadores com um sistema em nuvem. Show de bola. Obrigado aos patrocinadores, continue patrocinando. Precisamos muito de vocês para esse programa continuar vivo. Bora. Segunda temporada, Olha sucesso a moral. já. Que é só o começo. É só o começo. Falamos de startup, foi um negócio espetacular. Nós vamos agora fazer Ixi. Fernando. Fernando. Uma parte do programa que a gente Parte chama mais de divertida. a saideira. Bora? Saideira. Como é que funciona isso? Eu faço perguntas pra ti, 3 ou 4 aqui, só pode responder sim ou não. Geralmente o entrevistado fica muito angustiado, com muita ansiedade, porque quer responder mais do que o sim ou não. Então tu vai ter que segurar isso. Não pode dar Tentar. depende. Não pode ser depende, não pode Talvez Não pode não complementar. rola. Talvez. Ok, vamos lá. Vou É fazer sim o. ou não? Vou dar uma gaguejada, mas É. Não, acontece, a gente dá também. O semblante de dúvida pode ter, tá? Tá ok. Vamos lá. É que eu tô me lembrando de mais uma pra te fazer aqui. Você já viu, né? Vale a pena investir em startup? Sim. Startup pode dar dinheiro para quem participa ou só para o investidor? Ou seja, vou refazer para ser sim ou não. Startup, posso me tornar milionário com uma startup? Sim. O Brasil é um bom lugar para abrir uma startup? Sim. É fácil deixar de ser uma startup? Não.
E com semblante do talvez. Depende. Ele é Vou explicar advogado. até pra gente voltar ao que a gente estava falando antes, né? Quando que eu deixo de ser uma startup? Por que não é fácil deixar de ser uma startup? Muita gente entra sempre nessa discussão dialética em relação a eu sou ou não sou? Eu fui ou ainda sou uma startup, né? Legalmente, e aí a gente pode seguir a lei, eles utilizam como parâmetro valores. Faturou acima de tanto, você não é mais startup, para você não se beneficiar da nova legislação. Mas não é isso que acontece na prática. Na prática, a cultura de startup permanece. Então hoje a gente percebe o Elon Musk falando de SpaceX, de Tesla, levantando a bandeira de startup. Mesmo compreendendo que ele não é mais uma empresa em fase inicial. Porém, a cultura e a tomada de decisão está enraizado como uma startup. Então, acho que até válido quando você me questionou se é difícil deixar, né, de ser... É difícil deixar de ser uma startup. Porque a partir do momento que você se associou a essa nomenclatura, a esse brand... É algo que todo mundo quer surfar a onda, como você disse anteriormente. Né? Então, assim, é mais fácil encerrar, né? Do que você deixar de ser uma startup. Culturalmente, você não deixa de ser. O empreendedor continua querendo falar que eu sou uma startup. Mesmo às vezes você valendo alguns bilhões. Por exemplo, a gente, quando faz o levantamento de unicórnios, e unicórnios são nomenclaturas associadas a startups, as empresas financeiramente já têm centenas e centenas de colaboradores e faturamento de milhões. Mas eles continuam, ao ver deles, sendo startups. Eu sei que a gente já fez a saideira, mas a saideira 2, que eu deixei anotada aqui. Ele tá empolgado. Traz mais uma, garçom! Porque acho que é a saideira de novo. O cara, o bêbado chato. Não quer ir Não embora, para de é pedir mais Lucas. uma. Mas eu tenho uma dúvida bem específica, totalmente nada a ver do que a gente falou aqui, tá? Tem certeza que essa é a última? É a última. Porque eu sei que, como a gente fala de startup, a gente tá falando sobre tecnologia. A empresa que tem que desenvolver uma tecnologia, daí eu quero fazer um app, eu quero fazer um software que vai entregar tal coisa, a ideia é muito maravilhosa. Mas daí a gente vai para um lado de programação. E aí todo empreendedor vai bater nisso. Se eu não sou programador, se eu não vou desenvolver um software, eu tenho que contratar alguém para fazer isso. Né? E isso tem um custo alto no começo e que eu posso ter que subsidiar sozinho. Como é que é essa ligação das startups com a tecnologia, assim, para dar match, para que de fato construam um MVP com o menor custo possível? Boa. Existem duas formas. Ou você criar a sua tecnologia autoral, ou você, para rodar um MVP, utilizar tecnologia já existente, que a gente fala um white label, às vezes, no mercado. Nesse caso específico, a sua disrupção não vai ser tecnológica. Tá? Então, às vezes, sua disrupção é segmento de mercado, modelo de negócio. Por quê? Porque você já está utilizando uma tecnologia que já foi criada por um terceiro. Se você vai construir uma tecnologia sua, é o maior custo de start de projetos. Hoje, se a gente parar para analisar em centro de custos de projetos novos, a tecnologia sempre é o que demanda mais nessa fase inicial. Porque eu vejo é o muitas inviabilizador. Eu vejo muitas ideias que estão pautadas na tecnologia, na criação de um programa, na criação de uma... eu quero um software que faça tal coisa. Acho que é o core, né? E aí? Aí tu tem que ter... E aí não adianta só ser também um programador. Tudo que a gente conversou aqui no programa hoje, tu tem que ter toda uma cabeça voltada pro negócio, né? Que às vezes um programador... Não, que se fosse só programador, nós não teríamos nenhuma dor no mundo. Os programadores resolvem todas as dores. A gente não teria sucesso de 9 em cada 10. Se o meu problema é tecnológico. E aí eu acho que vale uma reflexão. Então eu devolvo a reflexão, né? Nesse mercado de inovação, o que é mais importante? A tecnologia ou pessoas? Eu sempre boto pessoas na frente, né? Porque as pessoas fazem, inclusive, a tecnologia. A tecnologia, eu acho que é um impulsionador. Se você não tem pessoas por trás, tanto gerindo ou adquirindo, de nada adianta. Então, assim, por mais que você tenha e precise de programadores, e precisa, tá? Se a gente está consubstanciando tudo na base tecnológica, você precisa de pessoas pensando o negócio, pensando gaps de mercado, e às vezes não é o programador, ele simplesmente está programando. Eu já vi uma situação dentro do meu negócio que o cara passou anos construindo uma tecnologia porque ele achava que aquilo lá ia
ser a solução de tudo. E um outro com uma visão empreendedora adquiriu uma tecnologia que já estava pronta, similar à dele, e pronto, a tecnologia dele morreu. Nossa. Então, acho que a visão empreendedora é muito maior do que... Assim, ó, se preocupem no momento adequado. Se você tem condições de validar a sua capacidade de entrega atrelada ao que você pretende fazer no mínimo possível, faça. Faça. Saia na frente, né? Mostra que você tem capacidade de entrega. Better done than perfect. Melhor feito do que perfeito. E aí, quando você tiver já validado o que você está se propondo, não vai faltar recurso para você desenvolver a sua tecnologia autoral. Não vai faltar. Perfeito. Show de bola. Maravilha. Gente, estamos encerrando por hoje. Queria agradecer. Aí deixar a Isa dar sempre os recados. A Isa tem um recado assim, que não acaba mais de recado pra ela dar. Obrigado. Eu queria agradecer primeiro, que é só obrigado por ter assistido até o final. Ou ter nos escutado no Spotify aí, ou na melhor plataforma que tu quiser. Duvido que tu tenha conseguido nos escutar na velocidade 2, tá? Porque a gente fala rápido aqui. Mas foi um prazer estar com vocês nesse período. Isa, contigo e depois eu deixo o nosso amigo aqui. Agradecer vocês, Lucas, Anderson e Fernando, foi incrível hoje. Gente, obrigada pela primeira temporada do Fecha Conta. Começamos a segunda, contamos com vocês. Continue mandando perguntas, vídeos e participe do nosso programa. Valeu, galera. Interaja com a gente, porque sempre é muito importante. Fernando, obrigado. Gente, valeu mesmo, hein? Show de bola. Fernando, quer te despedir aí? Dar um oi, pessoal, que vai te incomodar com mentoria depois? Bora. Fora nós Galera, três. Onde é que a gente te acha, hein, Fernando? Fala pra Fernando gente. é onde muito te secreto, procura aí. gente. Tô brincando. Eu solicitei. Solicitou, vai ter que aceitar agora, hein? Me acham sempre no LinkedIn, Fernando Patara, super simples de achar, vão ver bastante post meu falando de empreendedorismo, de inovação no esporte, inovação em outros segmentos. Sigam a Too Simple, que é a minha empresa também, a gente tem bastante post que a gente faz. Agradeço Anderson, Lucas e Isa, foi um prazer, cara, adoro falar sobre inovação e startup. Agradeço a todos que assistiram. E é isso aí, galera, vamos inovar, vamos transformar, vamos acreditar, porque o brasileiro é resiliente. O brasileiro realmente ele tem uma capacidade de entrega que poucos outros no mundo têm. A gente lida com adversidades do jeito que as pessoas não conseguem lidar. E eu acho que isso é o nosso maior asset, maior diferencial. Então empreendam, acreditem. Porque o que não falta são pessoas que estão por trás dando suporte a vocês. Então sigam-nos, vai ser um prazer. Show de bola. Vai fechar a conta? Vamos fechar? Bora. O Anderson vai pagar hoje. Obrigado por tudo aí. Pode fechar a conta. Posso passar pra ele aqui, ó. Valeu, um abraço. Valeu, gente.